Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para o nosso 5º encontro do projeto Entre Opiniões e Dúvidas da empresa Casmec Consultoria e Capacitação Profissional. Para quem não me conhece, meu nome é Cíntia, eu fui convidada pela empresa Casmec Consultoria, juntamente com a Beatriz, que é pedagoga e professora, para podermos apresentar esse programa e conversarmos quinzenalmente com vocês. Esse projeto, ele tem por objetivo conversarmos sobre temas variados, segmentos diversificados e de assuntos que tenham alguma relevância e interesse para a sociedade. Não podemos esquecer também que esses temas eles são selecionados tomando por base as mensagens que vocês encaminham para as redes sociais da Casmec. Então, continue enviando suas mensagens, continue enviando suas perguntas, suas dúvidas, suas sugestões, porque é graças à participação dessas pessoas que seguem a Casmec nas redes sociais que esse projeto permanece. Nós já ultrapassamos o primeiro mês e pretendemos continuar com ele aí por bastante tempo, tá? O tema de hoje, que é proteção ao trabalho do menor, ele é um tema amplo e para que nós possamos conversar sobre ele de uma forma tranquila, agradável, eu dividi esse tema em duas partes. Hoje nós vamos falar sobre as considerações gerais, a parte geral, né? Para que vocês tenham um conhecimento sobre o assunto. E na próxima live, que ocorrerá no dia 8 de setembro, nós iremos conversar sobre o contrato de aprendizagem e os contratos de trabalho que necessitam de uma autorização para que os menores possam executá-los. Tá ok? Então, a nossa legislação, ela teve uma evolução ao longo dos anos na questão de implementação das normas protetivas às crianças e aos adolescentes. Se nós pararmos para pensar e analisar, as normas que proíbem o trabalho das crianças e adolescentes, elas são recentes, porque elas vieram com a Constituição Federal de 1988 e tiveram uma forma, né? Legalmente elas estão contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que é de 1990. Então, ao longo dos anos, as crianças elas eram exploradas em atividades domésticas, comerciais, industriais. Não havia uma norma efetiva de proibição desse trabalho. Havia até, antes desse período, alguns diplomas legais, mas eles versavam basicamente sobre as irregularidades que aconteciam nesse ambiente. Então, de uma forma mais efetiva e protetiva, nós podemos citar a Constituição Federal e o ECA como sinalizadores dessa nova etapa. Então, durante anos, durante séculos, as crianças trabalhavam de forma precária, de forma abusiva, sem qualquer tipo de controle. E os tomadores de serviço se beneficiavam dessa situação, porque era uma mão de obra barata. E, infelizmente, mesmo com essas normas protetivas, essa situação ainda acontece em alguns lugares. Então é muito importante nós sabermos os nossos direitos, nós conhecermos as limitações e o que a lei dispõe, para nós podermos cobrar e nós podermos também denunciar quando verificada essa situação, para que as autoridades possam tomar uma providência com relação a essa situação, tá ok? E é por isso que nós selecionamos esse tema para hoje e vamos pincelar alguns dispositivos legais para conversarmos aqui com vocês. A legislação brasileira, ela permite o trabalho do menor de 18 anos de idade. No entanto, esse trabalho, ele não pode ocorrer em horário noturno, não pode ser em atividades perigosas, insalubres, penosas.
E, no entanto, também, aos menores de 16 anos, somente é permitido o trabalho como aprendiz a partir de 14 anos de idade. Esse trabalho como aprendiz é o que eu falei no início com relação ao contrato de aprendizagem. E o contrato de aprendizagem, nós vamos conversar sobre ele na próxima live do dia 8 de setembro. E eu espero que vocês estejam presentes também nessa live, tá? Participando, mandando perguntas, porque elas são muito bem-vindas aqui conosco. Na live de hoje, por exemplo, nós tivemos bastante interação das pessoas. Como eu falei no início, nós estamos gravando esse vídeo justamente por causa de problemas técnicos que nós tivemos na hora da live e a transmissão não pôde ocorrer para o Facebook e a live não foi gravada no Instagram. Então a direção da Casmec solicitou que eu gravasse esse vídeo para que ele ficasse disponibilizado nas redes sociais, assim como ocorreu com os vídeos dos demais encontros que aconteceram, tá? Então, voltando aqui ao nosso tema, essas normas de proteção, elas estão inseridas basicamente na Constituição Federal, no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e na CLT, e em algumas normas esparsas. No encontro de hoje, nós vamos pincelar alguns dispositivos com relação a essas medidas protetivas para que vocês tenham conhecimento dessas noções básicas. Nós vamos começar pela Constituição Federal. Eu separei aqui para conversar com vocês 2 artigos da Constituição Federal, que é o artigo 227 e o artigo 7º da Constituição Federal. O artigo 227 da Constituição Federal, ele dispõe que é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito. Enfim, ele elenca uma gama de direitos que têm que ser garantidos às crianças e aos adolescentes. E o artigo 7º da Constituição Federal, que versa sobre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, ele especificamente no inciso 33, ele dispõe sobre a proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos de idade. Então, assim, com relação a essa proteção, a essa garantia da criança e do adolescente, na Constituição Federal, eu achei por bem comentar aqui com vocês esses 2 artigos da Constituição Federal. E esse artigo da Constituição Federal também, após a emenda constitucional 20 de 98, houve a alteração nessa idade que eu falei aqui com vocês. Então, houve um salto de 14 para 16 anos nessa idade, como nós comentamos. Um outro também dispositivo, instrumento, um diploma legal importantíssimo, é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele dispõe sobre algumas normas que também são inseridas nas relações de trabalho que envolvem crianças e adolescentes. Mais precisamente, essas normas elas estão contidas nos artigos 60 a 69 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E dentre essas normas, esses dispositivos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, também tem a questão da aprendizagem, que, volto a falar, será o nosso tema da própria live. Tem também um artigo específico com relação a proibição de trabalho noturno, perigoso, insalubre, danoso, realizado em locais prejudiciais, que vão prejudicar a formação e desenvolvimento desses menores. Então, assim, vocês vão ver
que houve e está ocorrendo sempre essa preocupação em proteger a criança e o adolescente. Agora a gente vai ter que falar um pouquinho também sobre a CLT, porque nós temos que conhecer os nossos direitos, né? Nós temos que saber até onde o empregador pode ir nessa relação de trabalho, porque embora nós estamos aqui conversando, né, dando ênfase a essa questão de conhecimento de direito, o empregador, os gestores, os operadores de departamento pessoal e recursos humanos, ele tem que saber a lei até mesmo para saber que procedimento adotar, quais os documentos corretos a serem elaborados, quais são os limites que englobam, né, que envolvem essa contratação de um menor de 18 anos. Isso é muito importante também. Por isso que às vezes pode parecer um pouquinho maçante nós conversarmos sobre uma legislação específica, mas é muito importante nós pincelarmos aqui alguns artigos da CLT, e é o que eu vou começar a fazer aqui com vocês, porque na CLT estão inseridos a maior parte, né, dos procedimentos e direitos que devem ser, direitos e obrigações que devem ser observados em uma relação empregatícia. O primeiro ponto que é importante ser ressaltado na CLT é essa questão que para a CLT também considera-se menor o trabalhador que tenha entre 14 e 18 anos de idade, tá? E da mesma forma como nós falamos da Constituição Federal, até porque não poderia ser diferente, né? Não poderia ter uma norma prejudicial e contrária à Constituição Federal. Então, ela reforça essa questão de ser proibido o trabalho dos menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos de idade. E até os 18 anos, o menor ele depende da autorização de seu representante legal para celebrar contrato de trabalho. Deixa eu só beber uma aguinha, porque hoje eu estou falando bastante. Dispõe a CLT também que ao menor de 18 anos é vedado, é proibido o trabalho executado em horário noturno, que é aquele compreendido das 22 horas até as 5 horas da manhã. Também ela reforça que não podem os trabalhos ser executados em locais insalubres, perigosos ou prejudiciais à moralidade ou à formação ou desenvolvimento físico, psíquico, moral e social do trabalhador menor de 18 anos. Então, esses pontos são pontos muito importantes a ser observados. E é bom também trazer para vocês, que será o tema da próxima live também, a questão do trabalho exercido nas ruas, praças e outros logradouros, porque ele dependerá de prévia autorização do juiz de menores segundo a CLT, porque vai caber a esse juiz analisar se a ocupação é indispensável à subsistência do trabalhador ou a de seus pais, seus avós, seus irmãos, e se dessa ocupação não poderá advir prejuízo à sua formação moral. Então, a legislação, a todo tempo, ela reforça essa preocupação com a manutenção da integridade física e psicológica desse trabalhador, com a sua saúde, né? E verificado pela autoridade competente que o trabalho executado pelo menor, ele é prejudicial à sua saúde ou ao seu desenvolvimento físico, ele pode obrigar esse menor a abandonar o serviço, ou ele pode dar a oportunidade da empresa mudar esse trabalhador de função, colocá-lo em uma função que não lhe seja prejudicial.
E se a empresa não fizer isso, não modificar o trabalhador de função, poderá ensejar a ruptura do contrato de trabalho com base na rescisão indireta do contrato de trabalho. A rescisão indireta do contrato de trabalho é o que nós chamamos de justa causa do empregador. O empregador, ele não modificou a função do trabalhador, mantendo o mesmo nas condições que a lei veda. Então, é cabível, sim, essa rescisão indireta. E não somente a rescisão indireta. Aqui nós temos uma modalidade em que é cabível também ao responsável desse menor que ele possa pleitear a extinção desse contrato de trabalho, porque esse serviço vai estar trazendo prejuízo ao menor. Então, ele pode fazer isso, ele pode pleitear a extinção do contrato de trabalho, tá? Porque o que vai informar é isso, a segurança do trabalho, que vai importar isso, a segurança do trabalho e a garantia de saúde dos menores, tá ok? Deixa eu só escrever aqui uma coisa. Ponto importante também para nós falarmos é com relação à duração do trabalho, a jornada de trabalho. Regra geral, eles vão se submeter aos princípios gerais dos empregados maiores de 18 anos de idade, tá? Só que tem algumas restrições, algumas peculiaridades que devem ser observadas com relação a essa jornada de trabalho. Como, por exemplo, tem aquela questão de a cada período de trabalho efetivo, quer contínuo ou dividido em 2 turnos, deverá haver um intervalo de repouso que não poderá ser inferior a 11 horas. E esse intervalo é justamente para garantir a integridade desse menor e também garantir com que ele possa ter um tempo livre para o lazer, para estudar. Isso é importante. A capacitação desse profissional é muito importante também. Até porque o ensino, a educação, é o que vai levar ele a ter um futuro digno, a poder ter um trabalho melhor e a oferecer até mesmo uma situação melhor à sua família. Então, esses dispositivos, eles têm que ser observados, esses intervalos têm que ser garantidos. O trabalhador, ele não pode ser submetido a uma jornada de trabalho extenuante, ele não pode realizar horas extras para aquelas atividades rotineiras da empresa. Ele pode sim realizar hora extra, ter uma prorrogação da duração normal do contrato de trabalho, caso haja uma autorização, uma permissibilidade na legislação. E a CLT, ela tem um dispositivo que fala sobre isso. Quando há essa permissibilidade, eu vou até falar eles agora aqui para vocês, que é permitido até mais 2 horas, independentemente do acréscimo de salário, mediante convenção ou acordo coletivo, nos termos que dispõe a CLT, desde que o excesso de horas em um dia seja compensado pela diminuição em outro, de modo a ser observado o limite máximo de 48 horas semanais ou outro inferior, né, legalmente fixado. O outro também dispositivo que é permitido é excepcionalmente por força maior, até o máximo de 12 horas, com um acréscimo devendo ocorrer um acréscimo salarial de pelo menos 25% sobre a hora normal, e desde que o trabalho do menor seja imprescindível ao funcionamento do estabelecimento. Então, vocês estão vendo que sempre há essa preocupação dessas exceções, e até mesmo essas exceções têm que restar configurada a necessidade imperiosa da realização dessas horas. Não pode ser uma necessidade rotineira,
né? Que o empregador pode sim adequar os seus horários para não precisar utilizar a força de trabalho desse menor numa jornada diferenciada da qual ele foi contratado. Então, olha como é importante nós tecermos comentários também sobre os dispositivos constantes na CLT. A caneca tá quase caindo. Já ia fazer um acidente aqui, derrubar a caneca e aí botar água para tudo que é lado, mas enfim. Tô procurando assim pincelar para não ficar algo maçante de nós ficarmos, né, falando só de dispositivo legal, mas são dispositivos que vocês têm que saber. São direitos básicos que regem esses contratos que vocês têm que saber. Vocês têm que ficar cientes e consciência de até onde pode se ir as exigências numa relação empregatícia, tá ok? E a exigência, né, pela necessidade de preservação da escolaridade do menor, sempre vai estar presente na legislação. Vocês vão observar isso a todo momento, tá? Com relação à carteira de trabalho, às vezes me indagam se por ser um contrato especial, se esse contrato basta somente formalizar por um documento entre as partes sem a necessidade de assinatura de carteira de trabalho. Não pode fazer isso. Se o trabalhador menor ele é um empregado, se tem as relações empregatícias, aí no caso, né, como hoje nós não estamos tratando do contrato de aprendizagem, estamos tratando daquele contrato de 18 a 16, regido pela CLT, menor ele deve sim ter a carteira de trabalho assinada, ele vai ter direito ao recolhimento do FGTS na sua conta vinculada e vai ter direito ao pagamento das contribuições previdenciárias. E para que isso tudo ocorra também se faz necessária a assinatura dessa carteira de trabalho desse trabalhador menor, tá? Vocês vão observar também que a legislação, ela se preocupa na obrigatoriedade que deve ter desses responsáveis. Então, ela informa, tem um dispositivo próprio que informa que é dever dos responsáveis legais dos menores, dos pais, mães ou tutores, afastá-los de empregos que diminuam consideravelmente o seu tempo de estudo ou reduzam o seu tempo de repouso necessário à sua saúde e constituição física, ou que prejudiquem a sua educação moral. Então, esse dispositivo, ele vai se coadunar com o que nós conversamos agora há pouco, que é a possibilidade dos responsáveis pleitearem a extinção do contrato de trabalho quando a atividade e o local de trabalho for insalubre, perigoso ou gerar algum tipo de prejuízo a esse menor. Então, a CLT, além de tratar das relações entre as partes na relação empregatícia, ela dispõe também sobre a obrigatoriedade desses responsáveis, que deve sempre ser observados, tá ok? Deixa eu ver mais o que a gente pode pincelar aqui para vocês. Tem a questão de mudar de serviço, que nós conversamos, que o empregador deve proporcionar ao menor todas as facilidades para mudar de serviço, quando a mesma for prejudicial à sua integridade física e mental. O empregador ele deve conceder ao menor o tempo para a frequência das suas aulas. Inclusive, vocês podem observar que tem alguns instrumentos normativos que eles dispõem, né? Tem cláusulas que trazem benefícios ao empregado estudante, mesmo os empregados acima dos 18 anos de idade. Eles, justamente para que seja garantida a continuidade desse estudo,
ou a continuidade desse aprimoramento profissional, essa capacitação, essa qualificação. Que é isso que vai dar uma vida digna ao trabalhador. Aí, nesse caso, seja ele menor de 18 ou maior de 18 anos. E com relação à parte documental, o menor ele pode assinar recibos, ele pode assinar o seu contra-cheque, ele não vai poder assinar sem assistência o TRCT, né, a rescisão do contrato de trabalho, dando quitação ao empregador, sem a assistência de seus pais ou responsáveis. Isso não pode, tá? Mas o recibo mensal, o contra-cheque de pagamento, ele pode estar assinando. E com relação às férias, será observado nos contratos desses menores as mesmas regras para os outros trabalhadores acima dos 18 anos. Antes, tinha um parágrafo em um dos artigos da CLT que ele impossibilitava o fracionamento de férias dos menores. Só que esse parágrafo ele foi revogado. Então, não existe mais essa proibição. A única diferenciação que existe é que as férias dos trabalhadores menores, elas devem coincidir, trabalhadores menores, estudantes, devem coincidir com as férias escolares, para que eles possam usufruir desse momento de lazer e também de presença familiar, de convívio familiar, que isso é muito importante também e deve ser levado em consideração. Bom, falamos aqui, né, sobre essas questões gerais. Comentei com vocês que existem leis esparsas também, normas esparsas sobre essa questão protetiva do trabalho do menor. Tem o decreto 6481 de 2008 também, que é interessante de ser lido, que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil, constando com 93 atividades proibidas para pessoas com idade inferior a 18 anos. Vocês podem ler, até mesmo a título de curiosidade. E finalizamos por hoje esse assunto, sinalizando que compete à Secretaria de Inspeção do Trabalho, aos auditores fiscais de trabalho, adotarem práticas, condutas para coibir qualquer tipo de irregularidade ou abusividade nessa relação envolvendo o empregador e os trabalhadores menores de 18 anos de idade, tá? Então, assim, foram esses pontos que eu selecionei para essa nossa primeira parte, para nossa conversa de hoje. Eu quero agradecer muito, né, vocês estarem aqui conosco sempre, estarem assistindo, estarem participando ativamente das redes sociais da CASMEC Consultoria e Capacitação Profissional. A partir de semana que vem, nós estaremos, né, dando início a um novo projeto. Esse novo projeto, ele é mais direcionado aos gestores, a operadores da área de departamento pessoal, RH, a vocês também que queiram ter um conhecimento sobre as práticas que envolvem essa relação empregatícia, a questão empresarial, será mais focado, né, com essas questões, terá uma abordagem mais técnica, tá, diante disso, e nós vamos intercalar. De 15 em 15 dias, continuará ocorrendo, graças a vocês, né, o projeto Entre Opiniões e Dúvidas, e esse projeto será intercalado com esse novo projeto que durante o início da semana nós iremos estar passando as informações para vocês, tá bom? Então, muito obrigada, boa noite, que todos tenham aí um final de noite agradável e nos encontramos na nossa próxima live, que se for a live do projeto Entre Opiniões e Dúvidas, será no dia 8 de setembro. Um beijo e fiquem com Deus.